26 séries de livros que eu gostava de ler em 2026. Quando eu digo ler, não é ler todos os livros da série, eu gostava de ler livros destas séries ao longo do ano de 2026. Portanto, a primeira vai ser fácil. Esta vai ser fácil de concretizar porque falta-me reler 2 livros e, entretanto, sai no final deste mês o 18º livro e, obviamente, que vai ser uma das minhas leituras do ano. De preferência, logo assim que sair. E depois vou sofrer à espera que saia o livro seguinte. Estou a falar do Dresden Files, do Jim Butcher. Dresden Files é uma das minhas séries favoritas de fantasia urbana, em que vamos seguir o Harry Dresden, que é feiticeiro, é detetive. Os livros já são muitos, mas está a chegar quase o final da série, que supostamente eram 20 livros e agora acho que já vai ser 21 ou 22, e depois ainda vão sair uns extras. Para mim tudo bem. Foi uma série que eu comecei a ler a primeira vez em 2014, portanto há 10 anos que eu estou a acompanhar esta série. E pronto, o ano passado decidi reler exatamente para me preparar para este próximo livro, do qual eu não sei se estou preparada, mas enfim, outra conversa. É uma das séries que eu gostava e que essa tenho quase a certeza que irei ler. A próxima série também é uma série de fantasia urbana, é a série da Mercy Thompson, e esta por acaso tem aqui, é uma série, mas contam 2, porque se estivermos a ler Mercy Thompson World é uma coisa, se estivermos a ler só Mercy Thompson é outra, e se estivéssemos, basicamente, se estivermos a contar com o mundo criado pela Patricia Briggs, em que aparecem algumas personagens da Mercy Thompson, a série Alpha e Omega também conta. É confuso, mas faz sentido quando se está a ler. Eu regressei a esta série em 2014, já não me recordo quando é que eu tinha começado a ler inicialmente. Vão sair mais livros, portanto esta é daquelas séries que continuam a ser livros e eu gostava, entretanto, de ler os livros que já saíram e ficar à espera dos próximos, mas ficar com essa série toda lida, ou o máximo possível lida, e potencialmente fazer uma releitura como cheguei a fazer com os do Dresden Files. Gostava de regressar aos livros do Philip Pullman. Não sei se vou reler His Dark Materials, portanto a trilogia, mas gostava de ler os contos que existem, contos ou novelas que existem do His Dark Materials, que é assim algum material extra, e começar o The Book of Dust. O ano passado saiu o 3º livro e eu deveria ler a série. Não deveria deixar passar 20 anos até a ler esta segunda série. Sim, demorei 20 anos a ler a primeira trilogia. Não quero deixar de passar esse tempo todo antes de terminar o resto. A 4ª série que eu gostava de regressar é Discworld. Eu ano passado tinha a intenção de ler mais alguns livros de Discworld e agora que estou numa de regressar a livros e de reler mais coisas, porque é que eu não acabo de ler Discworld? Eu posso sempre regressar aos livros que gostei mais. What is the problem? I do not know. E por isso, Discworld. Aliás, provavelmente a minha intenção com Discworld do Terry Pratchett é... falta-me ler o último livro do Rincewind, falta-me ler o último livro da Série da Morte, falta-me ler o último livro das Bruxas. E provavelmente vai ser por aí que eu vou começar, porque das últimas vezes que eu peguei nos livros do Discworld, eu estava a tentar terminar as séries. E depois quero começar City Watch. Os livros de City Watch, que são vários, e há quem diga que são os melhores livros do Discworld. Eu ainda só li o primeiro, portanto não posso. Mas gostei bastante. Mas, enfim, isto são séries são subséries dentro da série Discworld. E eu quero muito regressar. Talvez também vá começar Tiffany Aching, a série da Tiffany Aching, mas eu acho que vou deixar esse para o último, porque efetivamente o último livro da Tiffany Aching é o último livro do Discworld. E já percebi que pode ser emotivo.
é emotivo. Não sei se estou preparada para isso, mas acho que estou preparada para isso. Não percam os próximos episódios, porque nós também não. Gostava também de regressar ao The Murderbot Diaries, da Martha Wells, uma série de ficção científica. Já existe uma adaptação, eu não vi a adaptação ainda, mas não sei porque não me está a chamar a adaptação. Mas este ano sai mais um livro desta série e eu gostava de ler o que me falta. O próximo livro que eu vou ler é o quinto, portanto estou a meio da série. E já percebi que alguns destes livros são um bocadinho maiores. Os primeiros livros do Murderbot Diaries são novelas, enquanto que os últimos já são maiores. E pronto, gostava de continuar a ler porque eu gostei bastante. Eu adorei o Murderbot. Um cyborg com ideias próprias e que adora ver séries. Não percebe os humanos. E portanto, eu identifiquei-me com algumas coisas do Murderbot, excepto a parte do murder, ok? Pronto, essa parte não. Uma outra trilogia que eu estava muito entusiasmada, estava a aguardar que saísse o último livro. Entretanto, o livro saiu, eu tenho o livro nas estantes e ainda não li. É a trilogia The Woman of Troy, da Pat Barker. O último livro é The Voyage Home. Eu gosto bastante desta trilogia, gostei muito do primeiro livro e do segundo também. Porque nesta trilogia a autora dá-nos a visão das mulheres da Odisseia e da Ilíada. E eu gostei muito das reflexões, das posições que elas têm. E, portanto, ver a Guerra de Troia por um olhar das mulheres é uma maneira muito interessante de ver, uma maneira diferente de ver a história. E pronto, este é o último. Basicamente, vamos lidar com o regresso a casa. Eu não sei porque é que ainda não li o livro. Enfim, vamos mudar isso. A sétima série é Rivers of London, do Ben Aronovich, que curiosamente soube no outro dia pela Ana de The Phoenix Flight que vai ser publicada em português pela Porta Editora. What? Eu li apenas o primeiro livro e gostava de continuar a ler. Esta é uma série que não é assim muito grande comparada com outras séries que eu estou a ler. Mas depois tem alguns devaneios, porque depois vai para a banda desenhada, existem contos, existem novelas. Mas de resto, por enquanto, são só 10 livros. É uma série de fantasia urbana que passa-se em Londres. E também a personagem principal, pelo menos do primeiro livro, é um detetive de uma divisão especial da polícia que lida com magia. E pronto, ele está um bocadinho a apanhar bonés ao início da história porque ele não sabe nada. Não há assim tantos registros, quer dizer, existem, mas ele não tem acesso a eles. Portanto, é muito giro ver o nosso mundo normal e depois magia a acontecer também, ter criaturas antigas e não tão antigas quanto isso. É muito giro. E penso que ainda será mais giro para quem conheça Londres, coisa que eu não conheço, porque as descrições são interessantes. Próxima série que eu gostava de ler, e que eu gostava de ler toda, regressar ao primeiro livro e depois ler o resto da trilogia, é só uma trilogia, é o Empire of the Vampire, do Jay Kristoff. O que é que eu posso dizer sobre este livro? São vampiros. O Empire of the Vampire foi o primeiro livro que eu li do Jay Kristoff, apesar de já ter tido outras coisas nas estantes dele. Mas gostava de terminar este capítulo de ler sobre vampiros, estes vampiros em específico. E pronto, é isso. A série seguinte é também uma trilogia, é o The Watchmakers of Filigree Street, da Natasha Pulley. Eu adorei o primeiro livro, que é o The Watchmaker of Filigree Street. É uma série que tem elementos de fantasia, tem ficção histórica, tem... Eu não sei se é necessariamente história alternativa, mas claramente existe magia no nosso mundo, portanto
Não sei. É ficção especulativa. Eu adorei as personagens do Watchmaker Filigree Street e, entretanto, o ano passado, num livro de contos, encontrei um conto de Natal com as mesmas personagens e ainda fiquei com mais vontade de regressar a estes livros. Seguimos para o próximo é um autor que eu quero ler tudo. Mas em particular quero ler esta série de novelas que ele tem, que é Terrible Worlds, do Adrian Tchaikovsky. Ele tem várias subséries. Há o Terrible Worlds Revolution, Terrible World Destinations, Terrible World Transformations e Terrible Worlds Innovations. Eu tenho na estante o Terrible Worlds Revolutions, que já li 2 novelas, e são fantásticas. Basicamente à volta de revoluções. Mas a que explora os destinos foi a minha favorita de todas e vai sair um ómnibus este ano. Falta-me ler o último livro, a última novela desse conjunto de novelas. E adoro a maneira como ele explora as coisas. Estou a gostar imenso da escrita do autor. E este é um autor, para mim, eu falei no vídeo dos planos para 2026 que tinha agora uma regra de sem um livro físico não ia comprar outras coisas, mas ele é exceção. Os livros dele, eu quero ter os livros todos em áudio, porque se forem narrados por ele é um excelente narrador, se forem narrados pela Emma Newman, é fantástico, e por isso, sim, funciona muito bem. Estas novelas, eu gostei tanto delas que também quero ter em formato físico. O resto dos livros, audiobook. A pessoa tem que ter regras, não é? A série seguinte também é uma trilogia de fantasia. É o Fallen Gods, da Hannah Kenner? Um deles. O primeiro livro é o God Killer, que eu já li. E depois estava muito entusiasmada antes de sair o segundo livro, estava muito entusiasmada para ler o segundo livro e depois não li. Entretanto, já saiu o terceiro, portanto está na hora de ler os restantes livros. Eu não tenho grande coisa a dizer sobre esta série, portanto vou passar para a próxima. A próxima é Cities of the West, de Alex Phoebe. É fantasia, é uma trilogia muito estranha. Eu tinha começado a ler o primeiro livro, eu li grande parte do livro, do Mardu. Penso que cheguei a falar aqui no canal sobre ele. E eu quero regressar ao primeiro livro e quero ler os outros 2 livros. É uma série que eu também não quero dizer muita coisa sobre ela, porque nós, quando entramos no livro, não sabemos muito bem. Vamos acompanhar uma personagem, a personagem principal é um miúdo, e nós sabemos aquilo que ele sabe, que é nada. Ele é um miúdo pobre, vive na miséria, ele sabe que existe magia, mas nem toda a gente tem acesso. Há muitas coisas estranhas que nós não sabemos o que é que está a acontecer. Ele tem uma certa inocência para uma criança, mas ao mesmo tempo não tem. As personagens à volta dele, nós achamos que são uma coisa e depois vamos descobrir que se calhar são outra. Portanto, é uma série muito interessante e que eu estou entusiasmada por regressar. Esperemos que este ano ainda. A próxima série é o The Singing Hill Cycle, da Nivo, que eu comecei a ler o ano passado e tornou-se uma das minhas séries favoritas. São pequenas novelas em que acompanhamos uma contadora de histórias que está uma contadora de histórias? Ela é mais uma recoletora de histórias. E, portanto, estes livros são histórias dentro de histórias. A personagem principal anda de um lado para o outro a recolher histórias e, portanto, nós conhecemos uma parte da história dela ao longo das novelas. E, por outro lado, temos acesso à história dos sítios onde ela visita, das personagens com quem ela lida, com histórias antigas, com folclore, com tudo isso tudo. E eu estou a adorar estes livros. Eu, o ano passado, li tudo aquilo que estava disponível, entretanto já saiu mais uma novela e vai sair mais outra. Portanto, eu estou a guardar essas 2 para ler de seguida, quando finalmente sair agora a segunda.
Uma série que eu descobri o ano passado, que comecei a ler e que estive um bocadinho obcecada com esta série, mas ao nível da obsessão, eu devia ter lido mais livros do que li, que é o Elemental Masters, da Mercedes Lackey. É uma série de fantasia, é uma série que tem ficção histórica também, porque apesar de ser uma série, os livros são quase independentes uns dos outros, pelo menos até onde eu li e daquilo que eu percebi. Não há sequência entre livros, apesar de haver aqui uns que me deixam dúvida, por isso é que eu estou a deixar assim. Pode haver um ou dois que tenham alguma sequência, mas de resto, não. Passam-se em períodos históricos diferentes. Estes livros foram escritos por mim e eu não sabia que eles existiam. E alguns deles também têm inspiração em contos de fadas. Eu digo, estes livros foram escritos por mim e eu devia ler o resto da série o mais breve possível, porque é uma série que ainda está a ser publicada. Depois, por acaso, a próxima série quase que podia estar colocada como uma autora que eu quero ler, mas não. É a Sourdough Universe, da Angela Slatter, ou A.G. Slatter, porque ela assina os livros com os dois nomes. Esta série, os livros não têm uma ordem específica, e eu quero ler tudo o que esta senhora escreveu, porque eu li um livro o ano passado dela, que faz parte da Sourdough Universe. Também tenho outros livros dela que não fazem parte desta série, que eu também quero ler, portanto, acho que sim. E é uma autora que quero mesmo ler mais coisas. Alguns dos livros dela são relacionados com... São quase todos fantasia, podem ter elementos de horror, estão relacionados com... têm personagens femininas fortes, tem alguma relação com feitiçaria normalmente, e pronto, tudo isto parece-me muito bem. As próximas duas séries são ambos da mesma autora. É o Wayward Children, da Shannon Maguire, que também é uma série de novelas que eu estou a adorar. A adorar mesmo. São uma série de livros de Portal Fantasy, em que as personagens passaram uma porta, quase literalmente, e encontram-se noutro mundo, ou são acolhidas para este novo mundo, até ao dia em que a coisa corre mal, eles regressam ao mundo original, e isto, onde depois não fazem parte, sentem que não fazem parte. E, portanto, é muito giro. Isto normalmente são personagens que são crianças ou adolescentes, e aquilo que as une é uma casa específica para pessoas que tiveram a que lhes aconteceu isto. E é muito giro. E, portanto, basicamente em cada livro, eu estou a apresentar provavelmente esta série muito mal, mas pronto, enfim. Em cada livro normalmente temos personagens diferentes. Às vezes algumas, por exemplo, no primeiro livro conhecemos vários personagens, nos livros seguintes vamos conhecer as histórias deles individualmente. Eu estou a adorar esta série, estou a gostar imenso da escrita da Shannon Maguire e, portanto, é para continuar a ler. Também da Shannon Maguire, October Day, mais uma série de fantasia urbana, especificamente relacionada mais com falas, e com as políticas das fadas, e é absolutamente fantástico, eu adorei. E além disso, a autora não tem medo de matar personagens, de fazê-los passar por coisas horrorosas, e eu estou aqui para isso. Normalmente é uma coisa que me faz ficar reticente a ler os livros, porque não quero que aconteçam coisas más às personagens. Mas esta série tem personagens absolutamente fascinantes, para além da October Day, que é a personagem principal, que eu quero saber tudo sobre elas. E, mais uma vez, é uma série que continua a serem livros, portanto, estou aqui para for the long run, para esta série. A próxima série, 18ª, é uma trilogia de ficção científica, uma trilogia do Adrian Tchaikovsky. Acho que não é a única vez que ele vai aparecer, acho que sim, ainda aparece mais uma vez, aqui nestas listas de séries. Dogs of War é uma trilogia em que temos
animais que foram modificados geneticamente. E eu li o ano passado o Dogs of War, que foi sempre um livro que, desde que eu soube da sua existência, que eu não estava muito... Tinha alguma reticência em ler, porque estava com receio que tivesse violência contra animais, e tem, mas não da maneira como eu imaginei. E a maneira como o autor aborda a tecnologia e o uso, ou o mau uso da tecnologia, é fascinante. E portanto estou muito entusiasmada para ler Dogs of War, Bearhead e Beast Speaker, que foi o último livro que saiu recentemente. Estou mesmo muito, muito curiosa. A série seguinte também foi uma série que eu comecei a ler há pouco tempo. Eu acho que foi o ano passado que eu comecei a ler, que é Dr. Greta Helsing, da Vivian Shaw. É também uma série de fantasia urbana. Agora tive aqui um soluço mental. Em que temos... A nossa personagem principal é a Dra. Greta Helsing, e ela é médica, e a especialidade dela são criaturas, monstros, tudo aquilo que possam imaginar. Existe todo um cast de personagens, especialmente vampiros, e não só, à volta dela, que são fascinantes. Eu já li alguns livros, estou curiosa por ler. Também não me falta mais. Faltam 2 livros e uma novela, que eu tinha intenções de ler o ano passado, mas acabou por não acontecer. A 20ª série é Natural Engines, da Age Young. Age Young passou a ser uma autora favorita com as 3 coisas que eu já li dela. 3? 2? Já não sei. 2. Li só 2 coisas dela. Li 2 novelas dela, adorei. Esta é uma duologia de fantasia. Portanto, o primeiro livro saiu o ano passado, The Palace Near the Wind, que eu tenho estado a adiar a leitura porque gostava de ler próximo do segundo, que sai em abril, e por isso mesmo está aqui nesta lista para ser lido. A seguinte série é uma série muito grande e super interessante, e eu posso não gostar de todos os livros, tenho certeza que nem todos vão ser my cup of tea. Daqueles que eu li coisas fascinantes e fiquei com vontade de ler mais coisas dos autores, exatamente porque me fizeram pensar, mesmo que não tenha sido as coisas que me deixaram mais entusiasmada ou que eu gostei mais de ler. A série chama-se Pen Press Outspoken Authors e basicamente é uma série de livros que publicam uma novela, contos, ou... basicamente é novelas, acho que é novelas e contos, de autores de ficção especulativa, fantasia, horror não é muito, mas existe também. Ficção científica especialmente. E depois, no final de cada livro, existe uma entrevista com o autor e nós conhecemos um pouco mais sobre a vida deles, sobre as posições que eles têm, políticas, algumas, e é fascinante. É fascinante. Percebemos também o que é que está por detrás de algumas obras que eles escreveram. Aumentamos a TBR, pelo menos no meu caso é isso que me acontece, e eu estou muito entusiasmada por continuar a ler livros desta série. E espero que, à medida que os vá lendo, de vir falar sobre eles. A série seguinte. Esta série tem batata. Esta série aparece 2 vezes nas minhas intenções de leituras para 2026. Aparece no Bingo, como eu já falei no último vídeo, e aparece aqui. Portanto, é British Library, Tales of the Weird e Gilded Nightmares. Mas aparece apenas como uma série, apesar de serem 2 diferentes. Eu aqui vou só focar-me nos livros que eu tenho nas estantes. Aqueles que não estão nas estantes. Não vamos ignorar a sua existência. Pronto. Eu tenho vários livros e tenho que os ler. Porque só assim posso comprar mais. Basicamente é isso. Próxima série. Voltamos outra vez a Adrian Tchaikovsky. Este é The Tyrant Philosopher Series, que vai sair também o 4º livro este ano. Eu ainda não li nada desta série, mas tudo aquilo que eu já ouvi desta série... Para de tremer, se faz favor. Tudo aquilo que eu já ouvi falar desta série pareceu-me fascinante e por isso mesmo. Eu sei que é fantasia, sei que está relacionado com tiranos, com tiranias, com jogos de poder,
E portanto parece-me tudo ser fascinante. Não posso avançar muito mais porque como eu não li, nem quero saber não quero saber muito mais do que aquilo que já sei que a pouco, ou como já esqueci, eu já me esqueci. Portanto não posso fazer uma apresentação assim mais detalhada desta série. Depois de seguida vai ser a minha estreia. Eu não sei se vai ser esta série que vai ser a minha estreia, mas eu gostava de começar a ler Mark Lawrence. Ele escreve fantasia, tem várias trilogias extremamente interessantes. Aquela que me chama mais é The Library Trilogy. Está terminada, são só 3 livros, tem alguns contos, se eu quiser ler os contos, se não quiser ler os contos, existe a trilogia. O primeiro livro é o The Book That Wouldn't Burn. Quero ler. O que é que eu sei sobre esta série? Mais nada do que isto, portanto, a mim não quero saber mais nada. Neste momento estou bem assim, é para ler. Depois, a série seguinte, que é a 25ª desta lista, The Legends of the First Empire, do Michael Charles Sullivan, que provavelmente não é a melhor maneira de começar a ler os livros deste autor. Ele escreve fantasia. Mas é a série que eu tenho curiosidade. O primeiro livro é o The Age of Myth. Basicamente, esta série são... Cada livro é sobre uma altura neste mundo criado pelo autor. Isso é uma espécie de backstory para algumas de outras séries que ele tem. Mas eu não sei porque sempre achei piada esta coisa, porque a série é Age of Myth, Age of Swords, Age of War, Age of Legend, Age of Death, Age of Empire. Não sei, isto soa bem. É pelos títulos, essencialmente, e pelas capas que também são fixes. Pronto, depois logo vos digo como é que corre estas leituras. O 26ª série é o The Once and Future King, do T.H. White. É um clássico de fantasia que eu já tenho nas minhas estantes para ler há algum tempo e acho que é desta. Pronto, depois existem duas séries extra, porque obviamente há sempre extras. Nunca posso ficar apenas por o número que autodetermine. Não, tem que sempre haver uns extras. Então, o primeiro extra é a série Tense Rate, de Neon Young. É uma série de novelas. Eu já li o primeiro livro, eu adorei. E eu quero muito ler as outras 3. Faço questão que as tenha que ler brevemente, para depois ler outras coisas nesta porque estes livros são... Ai, como é que era? Era um punk qualquer. Silk Punk, exatamente, Silk Punk. Estas novelas são Silk Punk, que é um género que eu estou a achar fascinante. E eu gostava de ler depois, continuar a ler a série do Ken Liu, que também é Silk Punk. Mas eu acho que vamos terminar primeiro as novelas, que são pequenas. Ken Liu são tijolos, é uma tetralogia de 4 tijolos. Portanto, estas são novelas. Vamos terminar primeiro as novelas e depois pensas no próximo ano ou noutro em ler os tijolos. E a última série, a Corina anda a dizer-me para eu ler para eu continuar a ler esta série. Vou terminar de ler esta série já há bastante tempo e por isso mesmo eu tinha que colocar nesta lista. É o The Covenant, da Jennifer L. Armentrout, que são uma série Young Adult. Eu não costumo ler muito Young Adult. Já me tenho sido surpreendida por algum Young Adult que tenha lido e que gostei, mas normalmente eu não leio. E este está relacionado com a mitologia grega. Eu li... Já não me lembro em que ano. Portanto, o conto inicial e o primeiro livro. Gostei. Vamos tentar ler o resto da série, entretanto. Ok, Corina? Está aqui nesta lista. Vamos ver como é que corre. Portanto, estas são as 26, mais 2, séries que eu gostava de ler em 2026. Já leram alguma destas séries? Conhecem estes autores? Se já leram algum destes livros ou destas séries que acham que deve ser a minha próxima leitura, digam-me nos comentários. E até o próximo vídeo.